Boa noite, povo de Deus, povo abençoado, que começa mais um programa Valente de Deus, o seu, o meu. O nosso programa Valente de Deus já está no ar. Você, meu irmão, minha irmã, que se encontra cansado, abatido, oprimido, creia somente, porque Deus é a solução para os seus problemas, é a solução para te dar ânimo nesta noite. Nesta noite nós temos uma palavra em Atos 16, a partir do versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, se nós acreditarmos, se nós crermos em Jesus, então a nossa casa vai ser salva. Por quê? Porque nós acreditamos, porque nós confiamos em Deus. Nós acreditamos que Jesus foi enviado como o caminho. Então Jesus, ele nos mostrou o que nós devemos fazer para alcançar a vida eterna. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, talvez você tenha passado alguma dificuldade com seus entes queridos, com seus familiares. Mas se você acreditar, nada é impossível para Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz acontecer. E quando a palavra de Deus é lançada, ela vem como um escudo para aqueles que vêm obedecer, que vêm acreditar nela. Então ela cabe como um escudo. Então, se a palavra de Deus é como um escudo para aqueles que crerem, então aqui quando Jesus fala tu e a tua, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, por mais que pareça impossível, vai acontecer. Muita gente, ele quer brigar com o mundo espiritual, com a força física. Só com a força física você não pode brigar com o mundo espiritual, porque nós enfrentamos uma guerra, né, deste mundo. Nós enfrentamos uma guerra contra o inferno. Então vamos supor, se você está buscando a Deus, o diabo, ele vai procurar aquele que está longe de Deus, para poder vir a fazer com que ele anda no caminho tortuoso. Então, como que a gente vai brigar com o mundo espiritual? Através da oração, através do clamor, através de obedecer a Deus, né? Então, quando o diabo usa algum ente da gente, algum ente querido da gente, um familiar que mora na nossa casa, alguém, nós não devemos dar crédito para aquela pessoa, porque nós sabemos que ela está manifestada pelo espírito maligno. Então o demônio está na vida daquela pessoa. E o que devemos fazer? Somente orar. Não dar palco para que possa prolongar aquela maldição na vida daquela pessoa. Então, quando nós reconhecemos que qual é o agir do diabo, o que ele tem feito, então nós rapidamente nos afastamos e não brigamos e não caçamos confusão. A única coisa que nós temos que fazer é pegar com Deus. Então, se você tem enfrentado uma situação dessa forma, o melhor passo que você tem que fazer é entregar a pessoa a Deus e deixar para lá. E abrir mão. Fazer de conta que não está vendo, que não existe. Porque a gente não pode dar crédito para o diabo. Porque o diabo não pode existir na vida de um cristão. O diabo não pode tirar o sono de uma pessoa que é cristão. O diabo não pode tirar o autocontrole de uma pessoa que é cristão. Porque a palavra de Deus mesmo não revela. Um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, quando uma pessoa está sendo usada pelo adversário, pelo inimigo, então uma das coisas que o diabo tira muito das pessoas é o domínio próprio. Então a pessoa, ela fica sem domínio, ela age na emoção. E a pior coisa é nós agirmos na emoção. Porque todo mundo que age na emoção depois se arrepende.
fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer e depois vem as consequências. Então, o melhor que você tem que fazer é esquecer, né, e colocar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar, deixar Deus fazer, porque Deus com certeza vai fazer acontecer, porque a palavra de Deus não mente. E se você crer no Senhor Jesus, com certeza a sua casa vai ser salva, com certeza. Mas você tem que aguentar o processo, você tem que aguentar a temperatura, né? Então, quando você aguenta passar pelo aquele processo, então você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Aquilo que não te mata te fortalece. Então nós devemos agir sempre dessa forma. Na hora que, logicamente, que estamos no sufoco, que está passando uma dificuldade, não tem esse que não vai reclamar, que não vai gemer, que não vai até mesmo chorar. Mas depois que passa, depois do ocorrido, e a pessoa olha e ele vê aquilo como uma força, como um exemplo, né, de vida, de superação. Então assim nós devemos agir na presença de Deus. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, crê em Jesus Cristo, então você vai acreditar nesta palavra, você vai confiar em Jesus, porque Jesus é o nosso caminho, ele é a nossa vida, e a palavra de Deus é que nos faz vencer. Então o diabo, tudo que o diabo quer é que você perde o controle, é tudo que o diabo quer. Ele vem, ele ironiza, ele faz uma porção de coisa. Isso é a obra do Satanás. Porque ele quer que você. Porque aquelas pessoas que estão na mão do diabo estão perdidas ali. Até o momento está perdida. Né? Porque vai fazer a vontade do diabo, mais tarde elas podem acordar e elas vão se arrepender dos caminhos que tem tomado. Mas tudo que o diabo quer é tirar o autocontrole. Ele quer tirar o domínio próprio. Que é um dos dons mais valiosos que nós temos, que se chama domínio próprio. Porque quando você consegue dominar a situação, você consegue controlar a sua emoção, então com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, você vai ser muito mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor. Então não tem como você vencer o obstáculo, você vencer este mundo na ansiedade, agindo na emoção, no coração. Então você vai ser um perdedor, um fracassado. Então tem gente que toma parte nas coisas sem pensar. Falaram isso e aquilo outro, e a pessoa já vai lá tirar a satisfação. Você entendeu? Age na emoção, não tem um domínio próprio. E tudo que o diabo quer é isso, que perdemos o domínio. Porque quando nós perdemos o domínio, nós não raciocinamos. Igual que a palavra fala, se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí se você não tiver o domínio, nem você vai ser salvo e nem sua casa vai ser salva. Por quê? Porque as emoções, a afronta do diabo, aí vem o seu autodescontrole, o que você põe tudo a perder. Mas se você é uma pessoa que tem cautela, é uma pessoa de autocontrole, de autoconfiança, com certeza aquela pessoa vai ter que se render. Ela vai ter que se render porque ela não vai suportar o seu autocontrole, o seu autodomínio. Porque ninguém suporta. Você quer ver o diabo ficar furioso? É quando está tudo caindo e você está ali de boa. E você está ali como que se nada tivesse acontecendo. Isso desarma o diabo, desarma o inferno. Porque a nossa confiança quando está em Deus, né, o diabo ele não pode tocar. Então uma das coisas que primeiro a gente tem que aprender quando a gente vem para Deus é saber controlar nossas emoções. Você vai ter que controlar suas emoções. Porque quando a gente está longe de Deus, quando a gente está vivendo neste mundo, a gente não sabe o que é justiça. Não sabe. Então, por que as pessoas que estão neste mundo, eles não são perseguidos, eles não são oprimidos? Por quê? Porque eles não sabem o que é justiça. Então, se você não sabe o que é justiça, as pessoas vivem fazendo injustiça com você e você nem percebe o que é injustiça. Aí não te causa tanta dor, não te causa tanta euforia, né? Vamos dizer assim. Mas quando você vem para Deus, aí você conhece o que é justiça, você sabe o que é o certo, o que é o correto e tal. Aí você vê uma pessoa agindo, né, com hipocrisia, com deboche com você já fica já naquele naipe, você já pensa já diferente, fala, pô, tal.
né? Você já dá aquela, já quer perder aquele controle, já quer perder aquele domínio, porque tudo que você fala vai ser o contrário. Tudo que você fala vai, por quê? Porque você conhece a verdade, né? Então quem conhece a verdade sabe o que é mentira. E quem não conhece a verdade não sabe o que é mentira. Então, para aquelas pessoas que estão longe de Deus, a mentira para eles é verdade. Então, a mentira deles não contraria com a nossa verdade. Porque a verdade daqueles que estão em Deus, para os que estão vivendo na mentira, é como loucura. É como uma ilusão, é como, é careta e tal. Porque aquelas pessoas estão vivendo na mentira. Elas estão sufocadas, né, nelas mesmas. Então tudo nelas, toda alegria que elas têm é mentira. Toda alegria é frustração. Toda alegria de quem vive na mentira é frustração. Toda. Porque a confiança das pessoas que estão vivendo na mentira são os outros. E nem é ela mesma, é os outros. Ela confia nos outros. E nem ela mesma ela confia. E aqueles que estão na verdade, a confiança deles estão em Deus. Eles estão esperando em Deus. Então como essa palavra vem e fala, crê no nosso Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aqueles que estão confiando em Deus, confiando em Jesus, então esses vão acreditar. Vai aparecer um vendaval, vai dar uma reviravolta e tal. E você tem que ter o quê? A firmeza, o equilíbrio. Porque quem tem que mudar é quem está vivendo na mentira. É quem está na mão do diabo, que precisa de mudança, que precisa de ser transformado. Então você tem que manter a calma, manter o equilíbrio, para que as pessoas que estão vivendo errado, estão vivendo no caminho errado, possam passar a enxergar e começar a mudar, né? Então, Deus, ele faz acontecer. Tudo nessa terra que acontece tem um porquê, tem um propósito de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida é um propósito de Deus. É Deus que comanda. Da hora que nós levantamos até a hora que nós deitamos, é Deus que comanda. Tudo acontece pela vontade de Deus. Nada acontece pela vontade do diabo, mas sim pela vontade de Deus. O diabo está ali só esperando a oportunidade. Ele é oportunista. O diabo é oportunista. Quando ele vê uma pessoa que dá oportunidade para ele, ele monta. Então o diabo, ele não faz nada. Ele é oportuno. Ele espera a oportunidade e vê que aquela pessoa está perdida, vê que aquela pessoa está, né, desnorteada, e ele aproveita e entra. É tanto que a palavra fala, o diabo está em derredor do mundo. Então ele está em derredor, ele fica só observando. No momento do desespero, no momento da ansiedade, no momento da dúvida, é o momento que ele vai se lançar. É o momento que ele vai entrar. Então ele entra com os pensamentos, o pensamento do diabo. Qual é o pensamento do diabo? O pensamento do diabo é o pensamento de fracasso. É o pensamento de medo, um pensamento de solidão, pensamento de abandono. Esse é o pensamento do inferno, é o pensamento do diabo. Porque quando nós temos Deus, nós não dependemos de mais de nada. Nós não precisamos de nada. Não precisamos de amizade, não precisamos de parceiro, não precisamos de sócio, não precisamos de nada, né? Nós temos a nossa própria paz. Então Deus traz essa paz. Se quiser gostar da gente da forma que a gente é, amém. Glória a Deus. Mas se não quiserem, também não vai fazer falta nenhuma. É isso que a pessoa que é de Deus, que espera em Deus, tem que entender. Então, com esse autocontrole, porque é o seguinte, a pessoa que está lá na lama e você está limpo, uma hora aquela pessoa que está na lama, ela vai ter que vir até você. Ela vai ter que vir porque ela está suja. E quando a pessoa está suja, ninguém se aproxima dela. Quem está sujo vai se sujar cada vez mais. Mas quem está limpo, cada vez vai se limpar mais. Então, aquele que está limpo, ele vai trazer boas oportunidades para ele. Os que estão sujos vão dar oportunidade para o diabo. Porque o diabo é oportuno, ele espera a oportunidade. Então, o salário do pecado é o quê? É a morte. Esse é o salário do pecado. Por quê? O pecado enfraquece a pessoa. Porque cada vez mais que você se embaraça no pecado, cada vez mais você é enfraquecido. Você vai enfraquecendo. Aí daqui a pouco você não tem força. Porque a nossa força é enquanto nós podemos olhar para Deus. Enquanto nós não podemos olhar para Deus, nós estamos fracos. Nós estamos perdidos. Nós estamos na solidão. Nós estamos num buraco. E quando a pessoa não pode olhar para Deus, ele espera em tudo. Ele confia em tudo deste mundo.
confia em marido, confia em esposa, confia em mãe, em pai, em tudo, em patrão, em dinheiro, confia em tudo. Por quê? Porque a pessoa está longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, procuramos qualquer coisa para nos encher, né? Para vir suprir aquele vazio que está dentro de nós. E nesse suprir longe de Deus, quando você vai buscar para suprir longe de Deus, é o momento oportuno que o diabo quer para entrar na sua vida. Esse é o momento que o diabo vem para te destruir. Esse é o momento que o diabo vem para te desequilibrar. Eu nunca vi uma pessoa que não tem equilíbrio, né, vencer na vida. Não vai vencer nunca. Uma pessoa desequilibrada jamais vai ser alguém na vida. Jamais vai ter conquista. Uma pessoa que não tem entendimento, uma pessoa que não tem compreensão, não pode vencer. Então, se você quer vencer, aprenda, em primeiro lugar, dominar as suas emoções. Domine as suas emoções. A palavra de Deus vem, mas se nós tiver com as nossas emoções à flor da pele, então nós não vamos lembrar da palavra de Deus e não vamos vencer. Porque a palavra de Deus é como um escudo. Vai estar ali como um escudo para te defender de tudo que vier, de toda tempestade. De toda tempestade. O que tem de acontecer, vai acontecer. De um jeito ou de outro. Não tem como. O que tem de acontecer, a pessoa só mesmo, ela só pode adiar. Mas ela não pode mudar o que vai acontecer, o que tem de acontecer. Então, para que nós podemos aprender, até mesmo os nossos familiares, né? Talvez você tenha um familiar que está perdido, que talvez está na cadeia, talvez está na droga, talvez está na prostituição, talvez está totalmente perdido, né? Não compreende nada, não quer nada com a vida. Então, por quê? Porque o vazio que está dentro dele, ele deu para que o diabo possa preencher. Como? Confiando ou buscando neste mundo. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Então, por ele buscar neste mundo, esperar nesse mundo, o diabo está deitando e enrolando com ele. Mas como que você vai fazer para que possa vencer esse inferno? Você vai buscar a Deus, você vai orar, você vai pedir a Deus para que possa fazer. Você vai começar a servir a Deus, né? Glorificar a Deus, e o resto vai ser com Deus. Então, se você crê em Jesus, né, a sua casa vai ser salva, você vai ser salvo. Então não precisa, a pessoa que se eu creio em Jesus, eu não tenho que ficar preocupado em buscar pelos meus. Eu busco, mas eu não tenho tanta preocupação. Sabe por quê? Porque os meus já estão na mão de Deus. Então os meus já estão na mão de Deus. Então agora eu vou buscar pelas outras pessoas. Então por isso que nós estamos aqui nessa noite, para buscar para vocês. Buscar o que? O poder de Deus, a graça de Deus. Ensinar você a ter autocontrole, ter confiança. Porque nós já confiamos em Deus. Então nós cremos no nosso Senhor Jesus. Então ele falou que a minha casa vai ser salva. Então por que eu vou preocupar com a minha casa? Por que eu vou ficar com raiva de Deus? Talvez porque a minha casa não está na presença de Deus. Os parentes meus não estão. Não tem que preocupar com isso. Por quê? Porque Deus já falou. E se ele falou, está falado. Então quando Deus fala, acabou. Deus não volta atrás. Deus não é de duas conversas. Deus é uma conversa só. Agora lá vai ser com eles. Então se você tem um parente que quer andar no caminho do mal, que quer ficar sem ouvir ninguém, deixa. Porque o tratar é com Deus. Então se você crê, meu irmão, em Jesus, minha irmã, meu irmão, se você crê, não precisa mais de você ficar preocupado com a sua família. Ah, mas e meu filho? Ah, mas e minha filha? Ah, mas meu marido? Ah, minha esposa? Não sei o que, a minha mãe, é o meu pai, é o meu filho e tal. Não se preocupa com isso não. Você crê? A palavra já fala. Então se você crê, acabou. Então você tem que crer. Agora você vai fazer o quê? Você vai buscar Deus em paz. Você vai buscar Deus sem se preocupar, sem ficar reclamando, sem ficar de mimimi. Então você não vai ficar mais com aquele chororô, com aquela coisa, com aquele trem e tal. Não, está na mão de Deus. Então agora Deus vai fazer acontecer. Então nós não vamos ficar de mimimi, não vamos ficar de choradeira, de tal. Não, agora nós vamos viver para Deus. Nós vamos viver em busca de Deus. Vamos viver em busca de adorar a Deus e servir a Deus. Ah, mas fulano não vem, mas ciclano não vem. Não, moço, deixa.
Está na mão de Deus, cara. Deus, ele é poderoso. Tudo vem acontecer pelo poder de Deus. Tudo acontece pela graça e misericórdia de Deus. Então, se você tiver paciência, se você tiver fé, crer, então, o que Deus falou, está falado. Então, vai ser salvo. Tinha 2 ladrões na cruz. Um do lado e um do outro, Jesus no meio. Um reconheceu Jesus. Creu. O que está falando aqui? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Então, um ladrão acreditou. Falou, não, eu conheço o Senhor. Só prepara um lugar para mim. Ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então aquele que creu, que acreditou em Jesus, ele foi salvo. E nessa mesma pegada, nessa mesma fé hoje, você pode confiar que a sua família vai ser salva, que a sua casa vai ser salva. Você pode confiar. Pode. Não precisa de brigar mais, não precisa de vir tal, ficar implorando, buscando e tal, querendo levar força. Isso é bobagem. É bobagem. Se levar uma pessoa à força para a igreja, a pulso, é besteira. Se trazer uma pessoa à força para a presença de Deus, é bobagem. A pessoa ela tem que tomar a decisão. A decisão nessa noite ela tem que ser sua também. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que quer mudar de vida, quer ter uma nova vida, quer passar a viver na verdade, então a partir de hoje você vai crer em Jesus e Ele vai te salvar. Ele vai salvar você. Então, em primeiro lugar, não queira consertar ninguém. Tem gente que fala assim, não, mas quando fulano mudar, eu vou para a presença de Deus. Quando ciclano mudar, eu vou, que aí é a vontade de Deus. Não, mas se você não der o primeiro passo, se você não acreditar, a sua casa não vai mudar. Não vai. Porque a palavra, ela é muito objetiva. Se crê em Jesus, então você tem que crer. A única coisa que você tem que fazer é crer. Você diz, eu até comecei a ir para a igreja, eu até comecei adorando a Deus, mas aí ninguém vai na minha casa, minha mulher não vai, meu marido não vai para a igreja, meus filhos não vão para a igreja, eu não vou mais não. Então você não creu, você não acreditou. Agora o dia que você crê, o dia que você acreditar, pode ninguém querer ir, mas quando você ir lá, crer e conhecer o Jesus, conhecer a bondade, assim como esse ladrão que estava lá na cruz, que reconheceu ele, reconheceu a bondade dele, aí eu quero ver se você vai continuar esperando alguém ir para Jesus. Todo dia você vai querer estar lá, você vai ser o primeiro a chegar na igreja, você vai ser o primeiro a estar lá nos pés de Jesus, você vai ser o primeiro, porque quando você conhecer, aí eu quero ver. Aí quando você crê, aí toda a sua casa vai mudar, toda a sua casa vai mudar. Mas primeiro vem o quê? Primeiro vem a tempestade, para depois vir o que? A calmaria. Então primeiro a tempestade vem, depois vem a calmaria. Então toda pessoa que se lança em Deus, não fique pensando que vai ser só flores, sombra e água fresca. Não fica pensando não. Quando você vem para Jesus, é como você entrar numa empresa. É como você entrar no seu trabalho. Chegar lá você vai ter que lutar. Chegar lá você vai ter que trabalhar. Então, quando você vem para Jesus, você vai ter que trabalhar. Você não vai poder ficar lá mais de braço cruzado. Você não vai lá ficar lá esperando, não. Ou você luta, ou o diabo vem passar por cima de você. Então você luta o quê? No mundo espiritual. Assim como nós falamos no começo do vídeo. Então a luta contra o inferno não pode ser de igual para igual. A luta contra o inferno, ela tem que ser espiritual. Você vai clamar a Deus, você vai confiar em Deus, você vai acreditar em Deus. Então tem coisa que você não pode fazer. Tem coisa que não é com você. Tem coisa que é com Deus. Então você vai deixar Deus fazer. E na hora certa, no dia certo, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus, Ele tem a forma de tocar. Deus tem a forma
Não queira pagar o preço para ver como que Deus é poderoso. Então por isso que eu falo, né? Nós temos que sempre reconhecer que poderoso é Deus. Muita gente, você falar do demônio aí, caga de medo, tem medo. Né? Muita gente, você falar assim, fulano é da macumba, não sei o que, a pessoa pela de medo. Mas tem que ter medo mesmo, é do poder de Deus. É do poder de Deus. Porque se o diabo for contra você, você vai lá em Deus e Deus te defende. Mas se Deus for contra a pessoa, como é que faz? Vai buscar aonde? Não tem aonde buscar. Então nessa noite você tem essa oportunidade, meu irmão, minha irmã, de chegar até Jesus, de crer no nosso Senhor Jesus, né? E sua casa vai ser salva. Então dê o primeiro passo, vem para Jesus. Nós aqui do programa Valente de Deus está com as portas abertas, convidando vocês a vir participar dos nossos cultos, né? Nós estamos aí, né, com esse programa, levando a palavra para vocês, né? Não importa se nós trabalhamos o dia todo, nós estamos cansados, mas nós estamos aqui, firme e forte no batente, porque nós sabemos, né? Nós cremos no nosso Senhor Jesus, nós cremos nele. Se nós cremos, então não tem dificuldade, então não tem distância, não tem cansaço, não tem nada que vai nos impedir, porque nós cremos, nós acreditamos. Então quem crê, né, sabe da recompensa que Deus nos dá. Então Deus, ele dá a recompensa. Qual é a maior recompensa que você pode ganhar? É paz eterna, é a vida eterna. Então nessa noite, reflita, pensa, né? Peça a Deus o domínio próprio, né? O autocontrole. Hoje em dia as famílias estão divididas, estão destruídas, porque falta de autocontrole, falta de sabedoria. Então muitas vezes as pessoas querem, né, a força, a pulso, e não acontece a pulso, a força. Talvez você está com problema na sua família, na sua casa, com os seus entes, mas aprenda a crer em Deus, creia somente em Deus, né? E vai ser salvo a sua família, vai ser salvo a sua casa. Acredite, porque Deus é o maior, Deus pode todas as coisas, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós somos falhos, somos pecadores, somos pessoas, né, seres humanos, errantes, mas Deus não, Deus é perfeito, Deus sim é verdadeiro, é fiel. Então por isso que eu falo, quando nós vem aqui, nós do programa Valente de Deus, vemos aqui pregar a palavra, falar do amor de Deus, nós pedimos que vocês não olhem para nós, porque nós somos pessoas com defeito, igual vocês são. Todo mundo tem defeito, quem que não tem, mas nós pedimos vocês que olhem para Deus, olhe para Deus, porque Deus sim, ele é perfeito, Deus sim, ele é fiel e verdadeiro, e ele jamais vai te abandonar. Então, nós do programa Valente de Deus estamos aqui com as portas abertas para que vocês, meu irmão, minha irmã, possam vir a cultuar com nós, a aprender junto conosco, né? Porque também somos aprendizes, né, da palavra de Deus, somos aprendizes de Deus, mas Deus nos ama da forma que nós somos, né? Imperfeito, né? Defeituosos, mas Deus nos ama. Então, vem aprender de Deus. Faça uma força para aprender de Deus. Porque talvez essa guerra que está dentro da sua casa, essa luta que você tem passado, essa dificuldade que você tem vivido, talvez é porque falta um bom senso, falta um pouquinho de sabedoria, falta um pouquinho de entendimento. Vem aqui no nosso programa, se aconchegue, chegue para cá, tem espaço, né? Então você, meu irmão, você, minha irmã, pode se aproximar, pode vir, né? Sem timidez, sem vergonha, sem nada. Porque é o seguinte, nós somos igual vocês também, nós somos a mesma coisa, né? Somos falhos, somos cheios de defeitos. E esse programa é sim para aquelas pessoas que estão sofrendo, é sim para aquelas pessoas que estão passando por grandes lutas, e nós estamos aqui, pode contar conosco, né? Então nós temos a nossa mente aberta para reconhecer, né? Então nós não viemos aqui para julgar, para condenar ninguém, para querer tornar ninguém santarrões, querer tornar ninguém religiosos, né? Nós não queremos isso. Porque é uma coisa, quando a gente está lá vivendo a mentira, nós já temos um grande problema, né? Que é lidar com as pessoas deste mundo e tal, com as indiferenças e tudo e tal, já tem esse preconceito.
Mas e quando a gente vem para Deus, aí as pessoas já têm aquela marca e tal, que agora eu sou crente, agora eu não sei o quê. E é um grande preconceito que as pessoas têm da pessoa que é cristão, da pessoa que adora a Deus. Eu acho bobagem, porque não é porque eu adoro a Deus que eu sou melhor ou pior do que você. Não existe isso. Não existe isso. Né? Então é a mesma coisa de... não tem diferença. Ninguém tem diferença. Só tem o certo e o errado. E tem gente que escolhe fazer o certo, tem gente que escolhe fazer o errado. Mas aí é a decisão da pessoa. É igual, cada um tem uma crença, uma religião, uma doutrina. Cada um tem um jeito de viver. E isso não impede da gente poder se comunicar. Isso não impede da gente poder se falar. Isso não impede da gente poder aprender uns com os outros. Então não tem essa... tipo, não, se eu conversar com fulano eu vou me contaminar, se eu falar com A ou B, eu vou... Não, então nós não tem isso. Aqui no programa de Deus você não vai encontrar isso, você não vai encontrar divisão. Aqui com nós é só somar e ponto, acabou. Então, independente se você é do Centro Espírita, se você é do Candomblé, se você... de onde você seja, é católico, é da Igreja Batista, do Sétimo Dia, da Universal, da Mundial, não importa de onde você seja, cara. Né? Nós queremos é que você escute a palavra de Deus. Nosso trabalho aqui é levar a palavra de Deus, né? Comunicar a palavra de Deus até vocês, e que vocês ouçam a palavra de Deus e pratica, né? com o seu semelhante, com o seu próximo, fazendo bem. Isso que nós queremos, que você faça o bem. É isso que nós queremos. Nós não queremos colocar marca de ninguém, nós não queremos colocar o que você deve ou o que você não deve, não. Nós queremos que você aprenda a agir melhor. Isso é uma coisa do ser humano. Isso é uma coisa que vem, né? Nosso ser humano é um dever, até mesmo uma obrigação nós fazer o bem, ter educação, ter disciplina, saber tratar os outros. Isso é fundamental na vida do ser humano. Fundamental. Então nós estamos aqui para ensinar você, né, através da palavra de Deus, como tratar o seu próximo, né? Então, em vez de jogar pedra, né? Então vamos acolher, vamos procurar entender por que aquela pessoa está jogando pedra, né? Na verdade, então talvez pelo sofrimento, pelo desespero. Então a pessoa não tem, as armas dele é essa. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus ilumine e guie os seus passos, que Deus te dê sabedoria e te dê entendimento. Fique todos na santa e gloriosa paz de Deus, porque agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus for por nós, quem vai ser contra? Então, meu irmão, minha irmã, faça o bem sem olhar a quem. Não fique, né, querendo o mal de ninguém. Não queira o mal de ninguém. Não se alegre com a queda de ninguém, porque isso não faz bem para o ser humano. Porque se o meu irmão hoje está fazendo errado, poderia ser eu, poderia ser um parente meu que está lá também no fracasso. Então não vou me alegrar de maneira alguma com o fracasso e com a derrota dos outros, mas sim vamos clamar a Deus, invocar a Ele, né, para que podemos ser salvos, para que podemos aprender a cada dia. Então peça a Deus, fale com Ele todos os dias. Deus está aí perto de você, só esperando você, né, falar com Ele. Ele quer te escutar, Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ouvir sua oração, Ele quer ouvir, né, você confessar que você precisa dele. Então a graça e a paz, até o próximo programa, além de Deus, estaremos aqui, eu, pastor Rogério, juntamente com vocês e do outro lado, porque sem vocês também nós não podemos fazer o programa, né, gente? Então Deus em primeiro lugar, né? Então, e depois todos vocês que estão conosco, coladinho no nosso programa Valente de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fica todos na santa, gloriosa paz de Deus. Amém.